Olá, a reflexão do Evangelho de hoje é: o Senhor nos chama a anunciar o Evangelho, né? Ontem eu tive uma pergunta de uma pessoa muito próxima a mim, e me perguntou assim: Bruna, por que você está evangelizando mais assim pela internet, né? E a resposta que eu tive foi: tem um milagre de Jesus em outro Evangelho que ele cura um cego. E ele fala para esse cego falar primeiro para o sacerdote e depois, né, esse cego ele sai anunciando, ele fez assim, além do que Jesus falou, porque Jesus pediu para ele severamente que ele não anunciasse assim tão rápido, né, que ele primeiro fosse ao sacerdote. Mas ele não aguentou, ele foi anunciar. E aí depois Jesus já não podia entrar nas cidades porque todo mundo já conhecia Jesus. E, assim, a reflexão que eu tive é que eu estava cega no meu pecado, cega nas coisas que eu fazia de errado, e eu não conseguia enxergar a graça de Deus na minha vida. Mas hoje eu enxergo isso muito forte. E a vontade que eu tenho é de anunciar o Senhor aos cantos, os 4 cantos da terra inteira. As maravilhas que Deus fez por mim é muito grande, é muito grande. Então, hoje eu quero anunciar, hoje eu quero falar de Deus para as pessoas, porque eu sinto isso, a cura que Ele me deu. E o mínimo que eu posso fazer é agradecer Ele, falando. Tem uma amiga minha que ela faz esse trabalho de evangelização pela internet e ela me chamou uma vez, né, para poder fazer a live com ela, e foi maravilhoso participar com ela. E ela falou para mim bem assim: Bruna, deixa o Espírito Santo agir, não precisa ficar tentando bloquear, né, as suas emoções, porque é o Espírito Santo mesmo que quer que você anuncie desse jeito. E foi justamente nesse dia, né, que eu estava falando sobre a cura desse cego. E hoje o Evangelho, ele pede para a gente ir de 2 em 2 anunciar. Ele fala que Jesus, pediu para os discípulos, falou com os discípulos para ir anunciar de 2 em 2. E, assim, as maravilhas que Deus fez na minha vida é tão grande, que hoje eu tenho a oportunidade de evangelizar para as pessoas com meu esposo, mesmo dentro de casa. E isso é muito maravilhoso, sabe? Eu quero que, de verdade, vocês também anunciem, que vocês falem de Jesus para as pessoas, nas pequenas coisas que Ele fez para a sua vida e nas grandes coisas também, que com certeza tem. Deus, ele nos chama a evangelizar para que a gente entre no reino dos céus, porque a gente precisa, no Catecismo da Igreja Católica mesmo fala que a gente precisa se esforçar para alcançar, né, a santidade. Mas a gente tem que entender que a santidade vem pela graça do Senhor, e Ele nos dá de graça, de uma forma muito amorosa, de uma forma que não tem preço no mundo que pague. Então, o chamado que eu tenho para vocês é anunciar o Evangelho, e que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, para que a gente consiga fazer de verdade a vontade dele. Poucas pessoas sabem, mas a gente, antes de montar o canal Fé Familiar, a gente pediu uma bênção, né, para um padre antes da gente fazer esse canal. E durante 2 anos a gente não postou mais, né, porque a gente ficou depois um pouco com medo mesmo do que as pessoas iam dizer, do que as pessoas iam falar, e com vergonha. E aí, esses dias Jesus me falou bem assim: minha filha, você tem vergonha de mim? Eu falei: Senhor, não tenho vergonha do Senhor, eu tenho vergonha de mim mesma. E depois ele pegou e falou assim: mas você é imagem e semelhança minha. Se você tem vergonha de você, você tem vergonha de mim. Então, eu parei com essa vergonha. E agora, se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto que a gente tem, continue nos seguindo. Um grande abraço, fica com Deus.
A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.